Muito bem-vindos, Bruhim Abaim. Eu vou me aventurar, Bezerra Hashem, hoje com um tópico que ele é quente e bem atual para cada um de nós. E, na verdade, tudo indica que a gente está somente no início dessa era do que a gente vai falar hoje, se Deus quiser, daqui a alguns minutos, nesse único tópico do shiur de hoje. A gente está no começo de uma era muito curiosa, e quando a gente sabe aonde a gente está andando, a gente pode se preparar para andar da forma correta, que esse é o intuito do que a gente vai falar hoje juntos aqui, de uma forma, se Deus quiser, com a ajuda de Hashem e agradável, que ela é muito importante. Vamos lá. Se a gente for dar uma olhada de uma forma muito sucinta e abrangente, uma forma macro, em todos os personagens grandes da Torá, óbvio que a gente vai mencionar 3 ou 4, de forma rápida, mas a regra vale para todos com certeza. Quando a gente fala de pessoas grandes na Torá Kedoshá, são pessoas que a Torá aponta os erros deles, porque pessoas grandes também erram, óbvio que são erros que para a gente são acertos já, mas a Torá entende que pessoas grandes também erram, faz parte de uma pessoa grande, e óbvio que pequena também, errar. Mas mais do que isso ainda, a Torá conta para a gente, queridos, algo muito curioso. A Torá fala para a gente o seguinte, que quando a gente fala de uma pessoa grande, eu faço questão de dar essa informação, que não é uma pessoa grande religiosamente falando, somente entre aspas. Na verdade, quando a gente fala de uma pessoa grande, uma personalidade dentro da Torá, para que a pessoa seja uma personalidade grande, power, na Torá, ela precisa ser alguém, isso é muito importante a gente aprender, como pessoa também. Entre ela e Hashem, óbvio, porque senão não seria uma personalidade na Torá. Entre ela e o próximo, e não menos importante, aqui vem um tom, entre ela e ela própria. Ou seja, estar muito bem de equilíbrio com Hashem, na vertical, na horizontal com os próximos, e também cada pessoa consigo mesmo, emocionalmente e de forma tranquila do jeito que Hashem quer. Isso é uma personalidade dentro da Torá. Sendo assim, agora que a gente já sabe o que quer dizer uma personalidade na Torá Kedoshá, a gente vê, por exemplo, pessoal, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe e Yosef. Ponto. Peguei 5 personagens. Avraham, Yitzhak e Yaakov, um filho do outro, avô, filho e neto, 3 avós, os 3 patriarcas, depois, mais para frente, Moshe Rabbeinu e também Yosef Atzadik. Personagens aleatórios, apesar de terem muitos na Torá, óbvio. E a gente olha, por exemplo, para Avraham Avinu, e a gente fala, uau, Avraham Avinu teve 10 testes para se transformar em Avraham Avinu. Yitzhak, por sua vez, teve Yaakov, que era o terceiro dos patriarcas, mas também teve o challenge, o desafio de ter Esav como filho. A gente tem, por exemplo, Yosef. Yosef passou no Egito com testes diversos de sexualidade, com testes diversos de valores que iam contra a Torá. E a gente teve também Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu morou no bem bom do palácio do faraó e de repente volta como um líder do povo. Mas quero contar um segredo para vocês, que quando estava preparando o show de hoje, me bateu na cabeça como uma flecha, algo assim gigante de legal. A Torá mal conta para a gente como que Moshe Rabbeinu se comportou no palácio do faraó, porque lá era tudo fácil, era tudo jacuzzi, era tudo uma coisa maravilhosa, é tudo comida, bebida e festa, vivendo como filho do rei do Egito, do faraó do Egito. Então a coisa estava fácil, e eu acho que é por isso que a Torá não conta pra gente. A Torá conta pra gente depois as dificuldades quando ele morou com Itró, seu sogro, quando ele volta para tirar o povo e o próprio faraó começa a ter intrigas com Moshe Rabbeinu, aí sim que a Torá conta pra gente. Ou o mesmo com Yosef. Yosef até os 17 anos, a Torá não conta nada pra gente, quase. De repente a Torá começa a contar pra gente quem Yosef era de verdade e quando. Quando os irmãos queriam matar ele, quando ele foge, quando ele cai no poço, quando ele é vendido mais uma outra vez, vai parar na prisão. Então um minuto.
Avraham, Yitzhak e Yaakov, Moshe e Yosef, o que a Torá conta muito para a gente sobre esses grandes homens é um ponto em específico. As adversidades, os challenges, as dificuldades que eles tiveram, a musculação que eles tiveram na vida, e todos esses se transformaram em gigantes. As partes fáceis, a sobremesa que eles comeram em casa, Moshe Rabbeinu no palácio, Yosef vivendo tranquilo, Avraham, Yitzhak e Yaakov em seus momentos de tranquilidade, a Torá nem conta isso para a gente, porque parece, e eu acho que essa resposta é o que os transformou em Avraham, em Yitzhak, em Yaakov, em Moshe Rabbeinu, em Yosef HaTzadik, foram essas adversidades. Por isso que é importante contar para a gente o que eles passaram e não como eles passaram férias aonde que tenham passado ou não tenham passado, porque isso não muda na história deles. A gente vê daqui, eu acho que é óbvio isso, mas é importante notar, eu nunca tinha percebido que a Torá passa rápido sobre as partes fáceis desses grandes homens. É bom reiterar isso aqui. Mas, com certeza, meus queridos, a ideia que tem por trás disso ela é muito importante, que o potencial de cada um deles e cada um de nós, que é o que interessa hoje, ele só se externaliza quando nós nos esforçamos na academia da vida que Hashem deu para cada um de nós. Cada um de nós tem muitas batalhas que só nós sabemos, e Hashem mandou essas batalhas para cada um de nós, importante falar isso, e essas batalhas que a gente tem, que a gente não procura elas, mas elas vêm, então elas vêm de Hashem, são a nossa academia da vida e que com elas somente a gente consegue crescer, não tem outra forma. Esse potencial gigante que existe dentro de cada um de nós só é externalizado e não fica dormente lá quando a gente tem esses desafios, e às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Se a gente errar, ok, amanhã Hashem manda outro para que a gente possa crescer de novo. Até que de repente, pessoal, acompanhem comigo, depois desse primeiro passo do shiur, de entender que pessoas grandes tiveram testes para chegar nessa grandeza, e por isso eles se transformaram em pessoas grandes. Acho que esse é o denominador comum de cada um deles. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe e Yosef, são 5 que a gente escolheu hoje, passaram por isso para se transformar em que eles se transformaram. E hoje, o que isso conversa com a gente hoje? A gente vive no século XXI, um século maravilhoso, porque se Hashem deu para a gente isso, eu sempre faço questão de reiterar esse ponto, é porque é maravilhoso, tudo que Hashem manda para a gente é maravilhoso. Não quer dizer que a gente não precisa saber se organizar com essa maravilha, mas maravilhoso certeza que é. Chega o século XXI, com tecnologia de ponta, que é quando nós estamos vivendo hoje, que é o século do desenvolvimento em todos os aspectos, em todos os segmentos, e o Zohar, já há mais de 3.000 anos atrás, preveu isso. Está escrito que no fim dos dias, a modernidade do mundo vai correr de forma assim espetacular, de forma gigante, que é o que a gente vê hoje. E a gente vê aprimoramentos no mundo de forma assim muito uau. Talvez coisas que são comuns em outros países, no Brasil talvez não é tanto. Carros sem motorista. A pessoa pode chamar por aplicativo um serviço de carro em Los Angeles, por exemplo, encosta um carro sem motorista e, uau, a gente olha, cadê o motorista? O motorista está lá, está, mas ele não é uma pessoa viva, ele é algo digital. E aventure-se de entrar, em muitas outras cidades também tem isso nos Estados Unidos, e amanhã, ou depois da manhã, no mundo inteiro vai chegar a ser assim, que o que, pessoal? Esse é o trend do mundo do desenvolvimento, que a gente vive numa geração que um carro não precisa mais de um motorista para ser conduzido de ponto A a ponto B. E olhem que funciona muito bem. A gente pode hoje, com a tecnologia, coisas que antes eram absurdas, chegar em casa, o ar-condicionado já está ligado na temperatura que a gente quer. Isso já é fácil hoje, né? A gente pode, por outro lado também, algo muito curioso, para emagrecer hoje não precisa mais fechar a boca ou fazer ginástica. É só dar uma canetada. Pronto. Tá fácil. Hoje
A pessoa quer emagrecer, ele dá aquela canetada, óbvio, tem que ver com o médico antes, mas a pessoa dá aquela canetada, depois que o médico deu ok, mais uma vez, a pessoa dá aquela canetada e aí ela começa a emagrecer. Então olha que interessante, pessoal, para que fazer exercício? Só uma canetada já resolve. A gente vive numa modernidade que é muito benéfica, mas a gente precisa saber onde a gente está pisando. E onde a gente quer chegar com o começo do shur ligando onde a gente está chegando aqui. É o seguinte, pessoal. Quando a pessoa, por exemplo, faz exercício, o que acontece no corpo de cada um de nós, né? O corpo libera endorfina, que traz um bem-estar para cada um de nós. Eu sei que fazer exercício é chato para muitos, mas a volta é gostosa. Ou, por exemplo, tem mais uma substância que o corpo libera quando a gente faz ginástica, por exemplo, é dopamina. A dopamina traz o prazer para a pessoa volta, a pessoa acorda de manhã, faz ginástica, toma um banho, ela está pronta para, igual um leão, conquistar a selva, trabalhar de um jeito maravilhoso. Agora, isso tudo no ramo do exercício. Quando uma pessoa, por exemplo, fuma, ela também tem uma certa liberação de dopamina, daquele status, daquele prazer, daquela feeling de fumar. Ou quando a pessoa bebe bebidas alcoólicas, também tem a dopamina, aquela euforia, né? Ou inclusive hoje na nossa geração, meus queridos, tem as famosas bets, se não é que fiquem agora, aquelas apostas, e na verdade a expectativa não é nem o ganho. Quando a pessoa aposta em alguma coisa, nessas bets, não é nem o ganho, de novo reitero, a expectativa de se eu vou ganhar ou se eu não vou ganhar, e a gente sempre acha que a gente vai ganhar, óbvio, né? Porque a gente é otimista e assim tem que ser a vida mesmo. Então, a substância de dopamina, ela solta de uma forma assim extrema durante essa expectativa. E aí, pessoal, a gente pode escolher ou fazer ginástica, ou fumar, ou beber, ou participar nas bets. Porque esse sentimento de prazer todo mundo tem que ter. A gente veio para o mundo, Hashem colocou a gente aqui para curtir o mundo. E Hashem faz questão disso, porque Hashem é Tov, ele é bom, e ele quer fazer a bondade com a gente. Então a gente tem que viver bem, Hashem faz questão isso da gente. Mas como sentir esse prazer, that's our choice. A gente que escolhe. E se a gente se acostuma com o que a gente chama no jargão de easy way out, a forma fácil, meus queridos, a forma mais tranquila, mais de boa, vamos falar no português, então, qual é o problema? Tá bom, eu vou ter a dopamina igual, vou ter o prazer igual, então por que eu preciso me esforçar com ginástica ou com alguma outra modalidade se eu posso bebendo, fumando ou apostando? Sabem quando a resposta para isso é a seguinte: sabe quando a gente, por exemplo, à tarde está de férias ou está muito preocupado com alguma coisa, então de repente a gente se vê abrindo a geladeira uma vez, duas vezes, 3 vezes, 10 vezes em uma hora. De repente a gente percebe, peraí, não pode ser fome, porque eu já abri a geladeira, já vi que não tem o que eu gosto, eu já tenho o que eu gosto e já comi, então não pode ser que eu estou abrindo de novo porque eu estou com fome. E óbvio que a gente entende aqui que tem algum vazio, alguma ansiedade, alguma preocupação, ou a pessoa está com vazio, está sem nada para fazer, então está procurando preencher a cabeça com comida que não funciona. Esse vazio, óbvio que batata frita não vai preencher ele. Esse vazio, óbvio que mais um chocolate não vai preencher ele. Quando a gente aprende, meus queridos, a viver the easy way out, a forma mais de boa, mais fácil, a gente abre mão de não produzir. Porque voltem junto comigo. A gente mencionou que os grandes homens da Torá Kedoshá, isso é óbvio, passaram, isso não é que fique agora, passaram a se transformarem de Moisés, que Moisés está cheio no mundo, sem desmerecer nenhum. Mas Moshe Rabbeinu só teve um. Moisés só se transformou em Moshe Rabbeinu, e assim também todos os outros personagens, porque eles passaram pelos challenges, pelas adversidades que eles passaram. Se eles procurassem sempre dar uma canetada, em vez de fazer a ginástica, a forma fácil da dopamina, em vez de fazer a forma que precisa, o que aconteceria, pessoal, é que a gente nunca teria Moshe Rabbeinu, nunca teria Avraham Avinu, nunca teria Yitzhak, Rabbi Akiva, Yosef, Atzadik, nenhum desses grandes homens.
Seriam personagens dormentes no mundo, nunca apareceriam. E a necessidade da gente produzir ela é tão grande, meus queridos, que quando a gente age de forma não correta, olhem que curioso, essa necessidade volta de novo. O fato é que a pessoa abriu a geladeira, fechou, não tampou aquele vazio, porque vazio de propósito não se tampa com chocolate ou qualquer outra comida. E aí o que acontece? A pessoa volta depois de meia hora, alguns minutos, abre a geladeira de novo. Ou seja, Hashem criou na gente essa necessidade de ser um giant, um gigante, e Hashem fala para a gente, olha, se você não produzir, você não cria nada, tapa-buraco talvez é bom nas ruas de São Paulo, mas para cada um de nós tapa-buraco não serve. A gente precisa ir ao encontro de nos transformarmos em pessoas grandes. Lembrem que Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe e Yosef e todos os outros, mas esses são os que a gente escolheu hoje, só se transformaram em Avraham Avinu porque ele decidiu não ficar bebendo, fumando bets ou colocando a canetinha em vez de fazer ginástica ou exemplo que fosse. Por quê? Porque senão ele seria Abrão, e Abrão está cheio. Avraham Avinu só teve um. Hashem nos criou com uma necessidade de sermos alguém. Talvez hoje em dia, no século XXI, a gente traduziria isso, não precisa ser ao pé da letra, mas a ideia é, o meu sonho, o sonho de muita gente é ter centenas ou milhares ou milhões, tanto faz, de likes. Esse é o século XXI, mas o que é isso? Eu quero ser alguém neste mundo. Sabe quando alguém passa, óbvio que não é correto fazer isso, mas a ideia, alguém passa e escreve na parede do lugar, eu estive aqui, a pessoa saindo da escola escreve, fulano esteve aqui. A pessoa quer deixar a marca dela no mundo. E não escrevendo na porta do banheiro, onde for, mas esse sentimento de querer deixar a marca no mundo é algo imposto por Hashem na gente para que a gente se transforme em algo grande mesmo. Tem duas formas de preencher essa necessidade, esse vazio, né? Uma delas é procurando atalhos, escrevendo na porta do banheiro, fulano esteve aqui, ou de alguma outra forma, easy way out, fácil. E a outra é entrando na academia da vida. Abrir a geladeira, fumar mais alguma coisa ou beber mais alguma coisa, é algo que eu chamo de analgésico. Óbvio, tapa o buraco na hora e daqui a alguns minutos volta a necessidade de novo. Quando a gente produz, pessoal, Link Power, e a gente cresce, a gente faz alguma coisa, a gente chega às vezes até cansado, mas é um cansaço bom. Porque existem dois tipos de cansaço, eu sempre falo isso para os meus alunos. A pessoa fala, estou cansado, eu pergunto que tipo de cansaço que você está, e eu tento conversar para entender. Quando alguém me fala, olha, eu estou cansado de não fazer nada, esse cansaço é um alerta vermelho para mim. Quando alguém me fala, eu estou cansado porque eu trabalhei bastante, porque eu fiz bastante, porque eu estudei bastante, porque eu fiz bastante ginástica, esse cansaço é bom. Toma um banho, dá uma volta com os amigos, escuta uma música, vai dormir. Esse cansaço é bom. O cansaço ruim é o cansaço do vazio e preencher ele com analgésicos. Mais uma comida, mais um filme, mais uma bebida, isso não satisfaz ninguém. Fato é que a necessidade volta a aparecer de novo. Por quê? Porque é Hashem falando para a gente, eu ainda não abri mão de cada um de nós. Justo o fato que a gente acorda a cada dia de novo, queridos, como um bom Yehudi, a gente tem que acreditar isso, e eu acho que isso é tão importante, que Hashem está falando para a gente, Hashem dizendo, acredito em você, isso mesmo, você. Cada dia que nós acreditamos é porque Hashem está falando para a gente, Hashem, Big Boss, acredito em você, isso mesmo, você que está ouvindo agora, que você precisa se transformar, o giant de hoje está nas suas mãos de se transformar. Agora, o caminho do esforço se faz mais necessário, uma vez que a gente entende isso, e melhor, a gente for olhar, pessoal, olhem que interessante. Eu vou contar para vocês uma história que o Hafetz Haim adorava contar ela. Os gigantes surgem de esforços. E a história que eu vou contar para vocês mais uma vez é uma história que o Hafetz Haim adorava contar ela.
A história é a seguinte, pessoal. Uma vez, num Bet HaMidrash, numa casa de estudos, entra um senhor cego, que não tinha, felizmente, a possibilidade, o mérito de poder enxergar como Baruch Hashem talvez a gente tenha, e é um prazer, esse é um privilégio de Hashem. Hodul Hashem Kitov, Ki Leolam Hasdo. E com o filho ajudando ele, o filho ajudando o pai, que não tinha a possibilidade de enxergar. A maioria das pessoas do Bet HaMidrash, na casa de estudo, viraram para o outro lado, na sinagoga viraram para o outro lado, e a história se passa nos anos de 1700. Yaakov, mais conhecido como Yankel, ele chega para esse senhor e fala: eu posso te ajudar? Posso te dar um prato de comida quente? E aí o senhor e o filho falam: claro, claro. E conversa vai, conversa vem. Esse Yankel percebe que esse senhor que chegou aí de viajante naquela cidade faz tempo, mas tempo mesmo, que não comia um prato de comida quente, nem ele nem o filho. E ele olha para o filho e fala: olha, será que eu posso te ajudar, já que você está aqui esses dias, com Melamed? Antigamente não tinham escolas, então era um professor particular que ensinava as pessoas. Ele falou: posso te ajudar? E a criança ficou feliz com o pedido, mas o pai, aquele senhor, não curtiu muito. Falou: olha, estuda mais ou menos. Comida o senhor pode mandar para a gente sempre quando a gente está aqui, mas estudo não é a nossa prioridade. E o menino sim gostou da ideia de estudar, e ele vinha para a sinagoga enquanto estava naquele vilarejo lá, naqueles dias, e começou a estudar. E eles acabaram ficando semanas, meses, e o menino foi crescendo, e estudando e se desenvolvendo. E olha que interessante, pessoal. E o pai, infelizmente, acabou falecendo. E o menino tomou seu rumo de continuar o estudo e florescer na Torá. Esse menino, Yankel, esse jovem, me permitam, Yankel, que ajudou aquele pai e filho na sinagoga quando chegaram, ele era nada mais, nada menos do que Yaakov, Yaakov, mesmo nome, Krantz, mais conhecido como Magid de Dubno. Famosos meshalim, parábolas que tem na Torá, gigantes que tem muitas, não na Torá, nos comentaristas que trazem muito para a gente isso, ilustram coisas maravilhosas, foi o Magid de Dubno, foi quem ajudou aquele senhor e aquele filho naquele momento. E aquele filho continuou crescendo. E depois se transformou num Talmid Chacham, o famoso Rav de Brod, no oeste da Ucrânia. E se o Magid não tivesse acreditado nele, ele nunca teria sido ninguém. Esse Rav de Brod é mais conhecido como Rav Shlomo Kluger, que tem obras gigantes de perguntas e respostas, dentro de outras, uma delas a Elef Lecha Shlomo. Rav Shlomo Kluger surgiu porque o Magid Midubno falou: eu acredito em você. Vem, eu vou te dar um melamed. E aí quando o pai falou não, ele podia ter falado: tá bom, então deixa para lá, eu tentei, desencana. O menino falou: eu quero. E continuou, apesar que o pai não estava com muita vontade, o pai faleceu e o menino continuou crescendo. Sempre que a gente escuta depois a palavra Rav Shlomo Kluger, no mundo das yeshivot, a gente tem que lembrar que atrás dele tinha o Magid Midubno, que acreditou nele. E Hashem fala: eu acredito em você. Mas se a gente resolve sempre procurar o atalho na vida, pessoal, o Rav Shlomo Kluger, que existe dentro de cada um de nós, vive dormente. E eu, dando um passo adiante, me lembro de Shlomo HaMelech, o homem mais sábio do mundo, quando escreveu Kohelet, no capítulo 6, verso 7. Eu leio para vocês, pessoal, uma parte desse verso. Vegam anefesh lo temale. E muitos dos comentaristas, não todos, mas muitos, explicam essa parte do verso, Vegam anefesh lo temale, e a nefesh, a neshama da pessoa, o íntimo da pessoa nunca vai estar preenchida. O que quer dizer isso, pessoal? Que Hashem criou um vazio dentro de cada um de nós, olha que power. E ter o vazio não é um problema. Ah, eu estou com vazio, maravilha! Hashem que criou isso dentro da gente. Vegam anefesh lo temale. Esse vazio veio para que a gente possa crescer. Isso é um presente, não é ruim ter o vazio. O problema é quando a gente preenche o vazio
com prazeres que são falsos. Vegama nefesh, esse vazio lotimale não vai ser preenchido. Um automóvel que precisa de etanol ou gasolina, colocando diesel nele não vai funcionar. Nós precisamos de preenchimento. Geladeira, bebida, bets, viagens, reformas, talvez fazem parte da vida, mas longe de poderem ser a vida de cada um de nós. Importante escutar essa frase e ecoar nos nossos ouvidos. Fazem parte da nossa vida, mas não podem ser a nossa vida. E por que Hashem fez de uma forma vegama nefesh lotimale, que a nosso eu, o nosso íntimo não se preenche com isso? Porque Hashem está falando para a gente, olha, Hashem dizendo, não abro mão de você. Tem alguns testes que a gente acha que são novidades na vida, na nossa modernidade. Mas queria contar para vocês, eu fiquei, uau, essa é a palavra correta, eu fiquei uau mesmo, muito maravilhado. Teve um Rav, em 1500, chamado Rav Yehuda Medina, ele foi aluno do Remá Mifano, um gigante, e ele conta no livro dele, chamado Chayei Yehuda, sobre um conceito chamado apostas. Bet, que a gente está falando hoje um pouquinho também. Sobre apostas. E óbvio que antes não tinham cassinos. Depois surgiram os cassinos. E na nossa geração, meus queridos, existe um cassino dentro do bolso de cada um de nós. Eu falo para vocês que eu estava estudando bastante, conversando com terapeutas sobre isso para aprender fora do país, porque tudo que acontece nos Estados Unidos depois acaba chegando aqui. Isso é uma teoria que é comprovada por mim mesmo e é óbvia. E talvez é o primeiro mundo e chega aqui um pouquinho depois, talvez há poucos anos e agora talvez alguns anos, alguns meses, tanto faz, depende do que. Mas é incrível, meus queridos, é incrível. Como eu estava outro dia, eu recebi talvez em 2 semanas umas 50 mensagens, aposte no tigrinho, aposte não sei o que lá, 50 para 1, etc e tal. Tenta imaginar, pessoal, uma criança que recebe isso. Dá um clique lá. Quando a pessoa dá um clique lá, ele entrou dentro de um cassino. Antigamente a pessoa precisava ir até o cassino e entrar no cassino. O que quer dizer isso? Ele não tinha 18 anos, então nem conseguia entrar. Hoje o cassino vem até cada um de nós. E por que é importante a gente saber isso? Que é o easy way out da dopamina. Olha que interessante, pessoal. Nossos sábios falam para a gente, Shlomo Melech, melhor dizendo, tem um passuco muito famoso que talvez todo mundo já conhece, Hanoch lanar arpidarko, a gente precisa educar a criança conforme o que ela é e não o que nós gostaríamos que ela fosse. Mas o Rebbe de Slonim diz de forma genial no livro dele, igual que a gente tem a obrigação de educar a criança conforme o que ela é, nós temos a obrigação de educar a geração do jeito que a geração é. E aqui, sem querer, a gente erra muitas vezes. Quando eu era pequeno, eu conseguia, então deve ser que você também errado. Por quê? Porque Hanoch, Lador, a gente precisa educar a geração do jeito que a geração é. Ou seja, não adianta a gente falar na minha geração tal coisa funcionou. Legal, maravilhoso, mas nós vivemos em outra página, e nessa nova página, a artimanha da página passada não serve mais. A gente vive numa geração, pessoal, que os desafios que existem são desafios difíceis, maravilhosos, mas difíceis. Difíceis porque sobrepassar eles não é fácil, maravilhoso porque quem sobrepassa vira um gigante. Mas a gente precisa estar ciente deles para poder saber viver com eles e lidar com eles, com as pessoas que vivem ao nosso redor também. Então olha que interessante, pessoal. Eu sempre penso, e já falei, e acredito muito nisso, pessoas que hoje em dia são pessoas equilibradas emocionalmente, vivem com valores normais, óbvio que em definição é a Torá Kedoshá, essas pessoas são os heróis da nossa geração. De verdade, são heróis, medalha de ouro da nossa geração, porque hoje isso é um desafio muito grande. É um mérito 6 estrelas uma pessoa dessa. É incrível que essa prática, pessoal, queria estacionar um pouquinho falando de apostas aqui. Sobre apostas, eu procurei bastante, como falei para vocês, nas comunidades nos Estados Unidos, e tudo que acontece lá escorrega para cá depois de um tempo.
E quanto mais tecnologia a gente tem, mais rápido vai. É incrível que a gente acha que só tem isso no meio laico, vamos dizer assim. Na nossa comunidade isso não existe. Eu falo para vocês que isso é completamente errado e falso. A gente pergunta para pessoas que tratam com isso. E se a gente não sabe que existe isso lá, ou mesmo hoje, na nossa comunidade aqui no Brasil também, é porque a gente não dá abertura para que as pessoas possam conversar com a gente. Para que uma pessoa venha conversar com cada um de nós, sejamos nós rabinos, mentores, pais, o que for. A pessoa precisa sentir a vontade para poder conversar. Se a pessoa vê um muro na frente dele, uma pessoa sisuda, ela não tem como conversar com ela. Se ela vê uma abertura, não, a gente não precisa concordar com a pessoa, nunca, se está errado. Mas a gente precisa ter a abertura de escutar, de entender e depois dar o nosso input e ajudar a pessoa. Então, quando a gente fala, mas eu nunca escutei sobre isso. Quando a gente nunca escutou é porque a gente não deu abertura suficiente ou a gente não tem uma posição de precisar escutar as pessoas. Porque olha que interessante, pessoal. A gente tem que entender que esse desafio existe, veio para ficar no momento, e como eu falei para vocês no começo do Shur, é só um começo, eu acho. Ele tende a crescer a cada dia mais. E só quer dizer que a gente precisa estar ciente dele, estar preparado. É só isso, não é para a gente se assustar, mas é para a gente estar ciente, saber lidar com isso, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Quando a gente cresce com um desafio desse, a gente está pulando alturas. A gente pode ter, por exemplo, pessoal, maridos, é mais comum nos homens, por isso que eu falo maridos, tá? Mas está todo mundo sujeito e tem que estar todo mundo aprendendo. Mas eu volto, reitero, em pesquisas científicas, isso é mais comum com homens, por isso que eu falo maridos. Mas a gente pode ter um marido que joga, por exemplo, e a esposa nem tem ideia que ele está jogando. Esse é o desafio que a modernidade apresenta, que a pessoa não precisa ir até um cassino, ele está no escritório dele, no quarto dele, numa telinha pequenininha chamada celular, jogando isso aqui. Outro dia eu estava aprendendo com um especialista nos Estados Unidos, e me contou de um caso muito curioso, que havia um Yehudi religioso, de jacket, de blazer e chapéu, e a esposa viu ele de chapéu e blazer na frente da tela do computador, mergulhado lá dentro, não jogando, mas mergulhado lá dentro. Ou seja, pessoal, todo mundo e toda a comunidade está sujeita a isso. E é incrível que, de novo, o efeito psicológico no cérebro da pessoa, ele é maior na hora da aposta do que na hora do ganho. É incrível, porque a hora da aposta a pessoa está borbulhando dentro se ela vai apostar e ganhar. Porque quando a gente aposta com um CDI alto a 12, 13, 15% ao ano, é 15% em um ano. Aqui é 10, 20, 30 vezes, depende do que a gente aposta lá ou deixa de apostar, e em quanto tempo? Em 5 minutos ou 1 minuto, ou quanto tempo demora o jogo, ou o que a pessoa estiver apostando para ganhar. E olhem que curioso, pessoal. Por que essa dopamina é tão alta? Porque a gente sempre imagina que a gente vai ganhar. Isso é bom, é maravilhoso ser otimista na vida, é um sorriso e é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fiquei pensando que é bom, mas é perigoso, né? Porque tem muitas pessoas que, comunidades nos Estados Unidos, eu volto a dizer, pegaram dinheiro de Gmach e estão devendo porque entraram nesse tipo de coisa. É incrível. E olhem que legal, pessoal. Tudo está na Torá. A Gemara conta para a gente um conceito que chega na Halachá dessa forma, que é a Smachta Lokania. O que é a Smachta Lokania? Quando alguém está apostando com outro, essa pessoa, de uma forma bem rasa, que agora não é um show de Halachá, ela sempre imagina que ela vai ganhar. O que quer dizer a Smachta Lokania? Quando eu aposto com alguém e eu perco, a pessoa pegar o dinheiro de mim, pode ser roubo isso. Por quê? Mas você apostou, sã consciência, verdade. Mas não verdade. Por quê? Porque a Gemara fala Smachta Lokania. Quando alguém aposta com outro, ele sempre imagina que ele vai ganhar. Então, quando a pessoa perde, alguém tira o meu dinheiro, é como se ele está arrancando um pedaço de mim de forma que eu não consenti, mesmo que eu apostei. Que é o que a ciência fala para a gente, que a dopamina que vai no cérebro da pessoa, quando a pessoa joga, ela é maior, ela é gigante,
na hora da aposta, mesmo que a pessoa não venha a ganhar. Incrível isso. Eu sei que a pergunta que surge no shiur, depois de a gente está já chegando no término do shiur, a pergunta que surge é a famosa pergunta que contam que havia um senhor que ele foi no médico fazer um check-up, e aí o médico faz todas aquelas perguntas lá, ou a secretária dá aquela prancheta lá para preencher, e aí pergunta, olha, você bebe? E aí o paciente que veio fazer o check-up fala, não, eu não bebo. Fuma? Não. Faz bagunça? Não. Então ele fala, olha, para que você está fazendo o check-up? Você quer ver para quê? Você não bebe, você não fuma, você não se diverte, então você quer ver para quê? Eu sei que pode surgir, pessoal, essa indagação nas nossas cabeças. Mas eu queria falar para vocês, importante, que a Torá não é contra a gente se divertir. A Torá é contra que a gente preencha aquele vazio que Hashem deu de presente para a gente. Eu sei que tem gente que acha que esse vazio é ruim. Eu acho que é a coisa mais maravilhosa do mundo porque ele vem para que a gente possa refletir e usar ele para crescer. Vegamané fez lotimale, como disse Shlomo Melech, a gente mencionou o passuco atrás. A pessoa não se preenche com bobeira, isso é analgésico. Esse vazio é para que a gente possa crescer. A gente tem que se divertir, mas não fazer disso a nossa vida. Por que eu falo isso para vocês? Porque outro dia eu estava conversando com um jovem que tem algumas pessoas que eu converso, eu estudo semanalmente, e aí eu vi que ele estava em overdose no celular, não sei se é a palavra certa. E aí eu falei para ele, olha, a gente tem que começar a pensar junto quanto tempo você vai ter que me ajudar a decidir, né? O que é bom para você, vamos pensar juntos, eu nunca falo o que fazer, eu tento dirigir a pessoa de encontrar o que é certo para ela e dirigir da forma certa. Então, na verdade, olha, quanto que você acha que tem que estar no celular, não tem que estar no celular? Aí essa pessoa me falou uma frase que foi uau. Falou, Rabino, falei, mas, né? Ele olhou para mim e falou assim, mas qual o problema de eu me mergulhar no meu celular? Olhem o que ele falou para mim, pessoal. E 1 hora por dia, 2 horas por dia, sair da minha realidade. Uau! Essa frase para mim foi power. Foi uma das motivações para mim fazer o show de hoje. Se divertir? Ok, mas esse menino foi muito sincero. Um jovem já, adolescente plus. Ele falou para mim, olha, qual é o problema de eu sair da minha realidade 1 ou 2 horas por dia mergulhado no celular, fazendo o que talvez estava fazendo, não deveria estar fazendo. Mas olha que interessante, pessoal. Esse é o problema. Em vez de a gente estar addicted para esses vícios do século XXI, pessoal, eu acho que todo mundo tem que ser viciado. Mas viciado em vida. Eu acho que todo mundo tem que ser viciado em vida. Porque algum vício todo mundo vai ter. Em criar, em produzir, em ter relações saudáveis com os outros. Isso é viciado em vida. Em amigos, em esportes. Pessoal, quantos psicólogos e psiquiatras hoje a ciência fala sobre a necessidade da pessoa estar fazendo esporte? Que esporte? Qualquer um. Qualquer um que você gosta. Mas tem que fazer alguma coisa, faz tão bem para a cabeça. O Rambam já escreve sobre futebol, não precisa ser futebol, mas eu estou dando um exemplo. O Rambam fala sobre Kadur, sobre a bola, sobre o futebol. Então olha que interessante, pessoal, é importante a pessoa fazer algum esporte. O que a gente não pode, pessoal, é aceitar dopamina barata. Vício todo mundo vai ter. A gente vai ser viciado em vida, em produzir, em crescer, externalizar o nosso potencial. Agora olha que interessante. Está escrito, pessoal, em Pirkei Avot, que a Torá é adquirida em 48 formas diferentes. Uma das 48 formas que a Torá é adquirida é chamada Mi'ut Sichá, conversar pouco. Normalmente a gente entende isso, e também é correto, e não ficar papeando o dia inteiro, é sentar e produzir. Mas os comentaristas explicam lá de forma maravilhosa, se não me engano, o Tosfot Yom Tov, está escrito Mi'ut Sichá, porque a Torá não fala então, porque a Avot, melhor dizendo, não fala que a pessoa não tem que conversar, porque ele fala que tem que conversar pouco. Porque dizem os comentaristas lá algo bomba, que um pouco de conversa precisa. O que a gente está falando hoje não é trabalhar 24 horas por dia. Tem que se divertir, tem que curtir, tem que sair com os amigos, tem que fazer ginástica. Mas, pessoal,
A nossa realidade tem que ser uma realidade saudável. A gente não precisa procurar essas artimanhas para fugir da nossa realidade. Esse é o shiur de hoje. E cada dia que Hashem nos dá de vida é porque Ele fala, eu acredito em você. Porque Hashem quer que a gente descubra o gigante que existe dentro de cada um de nós e a felicidade que é possível existir dentro de cada um de nós e preencher este vazio com algo meaningful, algo significante. E eu gostaria de finalizar com essa história, que representa um ponto que para mim é muito importante. Está escrito que tem 3 averot muito graves. As 3 averot que a pessoa, únicas 3, precisa dar vida por elas, uma delas é shfichut damim. Se alguém falar para fulano, ou você mata alguém ou eu te mato, a pessoa sai correndo. Mas ele não pode matar alguém para viver. Por quê? Porque essa é uma das averot que a pessoa não pode transgredir ela para sobreviver. Todas as outras, em caso de vida ou morte, pode. E eu queria falar para vocês uma coisa que eu vi no Chovat Levavot. Eu sempre acreditava nisso, mas eu nunca tinha visto dentro. Então, quando a gente vê um gigante que fala isso, dá mais confiança para a gente repetir. Que Shfichut Damim, pessoal, não é somente matar o outro, que é muito grave. Mas quando a gente mata a nossa própria pessoa, é mais grave ainda, diz o Chovat Levavot, do que quando a gente mata outra pessoa. Quando a gente afunda o nosso eu com dopamina barata, quando a gente afunda o nosso eu fugindo dos nossos challenges, isso também é Shfichut Damim. A gente está matando a nossa pessoa. Aquele Moshe Rabbeinu, aquele Shlomo Kluger que estava dentro da gente, deixou de existir. Eu vou contar para vocês uma história, pessoal, e com ela a gente finaliza. História verdadeira. Naftali, um dia chega na Yeshiva, e era um menino que as dificuldades desse menino na Yeshiva eram algo assim estrondo. Tudo que ele estudava ele não conseguia lembrar, as provas que ele fazia ele ia muito mal, até que de repente, depois de um tempo, os rabanim da Yeshiva falaram, olha, é melhor que ele não faça nenhuma prova para ele não se sentir mais mal vendo a nota baixa dele. Ficou lá um tempão. Até que esse menino Naftali, um dia vê um dos melhores alunos da Yeshiva, daquela Yeshiva mesmo onde ele estudava, falou para ele, olha, eu posso ser o seu Havruta, eu posso ser o seu colega de estudo? Então aquele menino, vamos chamar ele de Yaakov, aquele menino brilhante da Yeshiva, fala para Naftali, Yaakov fala para Naftali, eu vou ver, vou dar uma olhada, o famoso Miguel em português. E depois ele fala, depois eu te volto. E aí, dia seguinte, de novo, Naftali chega para Yaakov e fala para ele, então, você vai ser meu Havruta, você vai ser meu parceiro de estudo? E ele falou, olha, eu já tenho alguém que eu estudo com ele, mas depois de tanto ser solicitado, ele falou, sabe o quê? Eu tenho alguns minutos para você todos os dias, eu sim vou estudar com você. Então Naftali ficou assim, iluminado. Uau, vou estudar com o melhor aluno da Yeshiva. Naftali, que a cabeça dele parecia uma melancia de tão dura que ela era. E de repente, Naftali estudou com Yaakov, e Yaakov fazia ele repetir a Gemara, e repetia, ele errava, ele repetia de novo com muita paciência, e todos os dias. Durante dias, semanas, meses, isso durou alguns poucos anos. Yaakov depois mudou de yeshiva, casou, e em Israel, ele depois volta para aquela mesma yeshiva, onde ele estudou para visitar. E aí ele pergunta para as pessoas, olha, já mudou todo mundo, já não tem mais ninguém aqui, quase ninguém, algumas pessoas ainda continuam estudando aqui, que eles viraram avrechim, estudam ainda casados, mas a maioria já saiu. E aí Yaakov começa a perguntar nomes das pessoas que estavam com ele, que cada um está fazendo, e ele se lembra de Naftali, fala, olha, e Naftali, o que ele faz? E aí eles falam, Naftali, de onde você conhece Naftali? Ele fala, eu lembro, eu estudei com ele todos os dias, alguns minutos, esse menino tinha uma cabeça muito dura. Aí ele falou, Naftali, ele está aqui ainda, ele está aqui aí, na Yeshiva, ele vem todos os dias estudar, e você chegou no horário que ele está aqui na Yeshiva. Falaram para ele, uau, eu quero falar com ele. Falaram, vai ser muito difícil, porque Naftali virou o homem que, enquanto ele estuda, ninguém consegue conversar com ele. Ele virou uma bomba de estudo. Aí Yaakov fala, é impossível. Para si mesmo ele diz, esse homem, eu lembro dele, a cabeça dele é uma melancia. Ele falou, eu não sei como ela era, mas hoje ele é uma das estrelas aqui da Yeshiva. E de repente,
quando falam para ele que era Yehuda que estava lá, Yaakov que estava lá, então Naftali levanta e vai, fala, olha, eu não costumo parar no meio do meu estudo, mas quando eu vi que era você, eu fiz questão de vir te falar oi, como você está? Trocaram 2, 3 palavrinhas, e aí Naftali vira para o mentor dele, que nem sabia que era mentor dele, mas acreditou nele, fala para ele o seguinte, olha, eu lembro que você confiou em mim, eu lembro que você era o melhor aluno de Yeshiva, e você falou para mim, eu não posso estar com você, porque eu já tenho Havruta, mas alguns minutos todos os dias eu vou sentar com você e vou me dedicar a você. E eu queria te contar uma coisa. Se hoje eu tenho um brilho, é porque você apostou no meu brilho. Se hoje eu tenho vida aqui neste lugar, é porque você apostou na minha luz aqui. E eu mereço a Akarat Tov, essa gratidão plena a você. E Hashem diz pra gente a mesma coisa todos os dias. Se a gente acordou hoje, é porque Hashem fala, eu confio em você. Basta que a gente aceite os nossos desafios e não troque a nossa dopamina verdadeira. Preencha aquele vazio, pessoal, com dopamina verdadeira e não com dopamina barata. Que a gente possa sair daqui ainda melhor do que a gente já entrou.